convidado do Na Real dessa semana é o professor Fernando Zilvetti, da Fundação Getúlio Vargas. Ele é jurista especializado em tributos e em política fiscal. Tudo bem, professor Zilvetti? Tudo bem, é um prazer estar com vocês. O prazer é nosso. Professor Zilvetti, primeiro, antes da gente entrar nas questões mais substantivas e objetivas, eu gostaria que o senhor fizesse uma análise da eleição que acaba de ser encerrada, uma eleição muito acirrada e que mostrou um país dividido, não do jeito que as pessoas querem mostrar, rico contra pobre, norte contra sul, sudeste contra nordeste, mas dividido em alguns conceitos, né, algumas formas de ver a política e de ver a economia. Como é que o senhor analisa este resultado e o que isso pode gerar no futuro, tanto na política do governo como no Congresso Nacional? Depois a gente vai pegar uns temas que já estavam aí e vão estar mais ainda. Pois bem, eu vejo essa política, esse resultado político nas eleições de forma muito positiva. Eu acho que a divisão em matéria política sempre vem antes de uma soma. Você primeiro divide, depois você vai somar. Mas você não tem como somar se você não passar por uma redução, e essa redução tem que vir da divisão. A divisão polarizada, essa divisão democrática que nós vimos até ontem, é positiva. O Brasil cresce, a democracia se fortalece. É necessário que exista uma oposição frontal ao que existia, e até agora foi dado um mandato de mais 4 anos, a política atual. Então, o que eu vejo é que o país ganha, o eleitor ganha, o contribuinte tende a ganhar. Vai depender de como vai ser conduzida a política fiscal e a política econômica nos próximos 4 anos. Já se tocou no primeiro ponto, que é o que pega o contribuinte. É inevitável, aliás, os governos todos tentaram, o presidente Dilma tentou, é inevitável mexer no problema de imposto do Brasil, que é aquela situação dramática. Paga-se muito, o retorno é pequeno e está já emperrando a economia. A proposta do governo já era e continua sendo de dividir a reforma tributária, porque ele considera impossível, do ponto de vista político, partidário, fazer uma ampla reforma, mudar todo o sistema. Então, ele pretende atacar 2 pontos inicialmente. Um já esteve lá, quase esteve lá, que é a questão do imposto estadual, o principal imposto estadual, o ICMS, que as pessoas não percebem bem, mas pesa muito no custo dos produtos, né? Não só internamente, como externamente. E a ideia é melhorar esse imposto, a qualidade dele. O senhor acredita que dessas condições, hoje há condições de que nunca se conseguiu, vamos dizer, pelo menos desde o governo Fernando Henrique Cardoso, fazer uma mudança no ICMS, que por falar nisso não é nem um imposto do governo federal, é dos governadores? Olha, eu considero que as tentativas de reforma tributária que passem pelo ICMS, passem por uma federalização do ICMS, passem por uma mudança na estrutura do ICMS, tendem a fracassar, por uma razão muito simples. Para você mudar o ICMS, você tem que mudar a Constituição, você tem que mudar a estrutura federativa, que é bastante complicada. A estrutura federativa é uma cláusula pétrea, então é uma cláusula que é muito difícil mudar, você tem que fazer a revisão da revisão, você tem que mudar primeiro a cláusula pétrea para depois mudar a estrutura federativa. Para que você mudar a estrutura federativa é complicado, imagina para mudar o ICMS, porque o ICMS, simplesmente falando, é um imposto federal, mas no Brasil ele é de competência dos estados. Então ele tem essa dicotomia, ele é federal porque ele é um imposto naturalmente da federação, ele premia a federação, em todo o mundo ele é um imposto federal no sentido de ele ser necessário para que exista uma confederação, uma agregação de autonomias, só que no Brasil ele foi feito de uma maneira que os estados têm uma autonomia quanto à definição de alíquotas, quanto à definição de benefícios e passam por cima do CONFAS, que seria o órgão regulador dos estados para definir política de isenção, para definir política de incentivos.
Então, realmente, nós temos um problema pela frente. Nós temos um problema de discutir reforma tributária, só que quem quiser fazer uma reforma tributária, começando pelo ICMS, tende a fracassar. Agora, a questão é o seguinte, qualquer pesquisa que se faça, e você está enfronhado muito bem nisso, com os empresários, o pessoal que está ali na frente da empresa, tocando a empresa e vendo isso, qualquer um diz que o pior imposto do Brasil, mais problemático, é o ICMS. E, se você não mexe nele, o resto não seria meio mexer no superficial? Não, eu não digo que não se deva mexer no ICMS. A gente tem que mexer no ICMS. Só que mexer de modo a tirar competência dos estados é muito difícil, porque você teria que retribuir os estados com algo que a União não tem para dar. Ela já tentou isso por 2 vezes, tentou e chegou a conversar seriamente com os estados para que eles abrissem mão da autonomia com relação à determinação do ICMS. E eles disseram, bom, o que você me dá em troca? A União disse, vou dar receitas. Não, receitas a União não conseguiu convencer, porque você me dá receitas, mas não me dá autonomia. Então, se eu não tenho autonomia, eu vou continuar dependendo do repasse de receitas. Naturalmente, essa tentativa tende a fracassar. Agora, eu não sou cético quanto à tentativa de mudar. Eu não sou cético com a capacidade dos políticos de chegar a um consenso. Só que eu acho que é mais fácil, perguntando aos empresários, onde é melhor mudar. E numa pesquisa muito simples, falando com os empresários sobre o impacto do ICMS, 10 em cada 10 empresários vai responder o impacto está na substituição tributária. O grande vilão do ICMS hoje não é mais a guerra fiscal, é a substituição tributária, que antecipa a Caixa, a chamada substituição tributária para frente, ela antecipa a Caixa, ela gera um impacto no bolso do empresário, no bolso das empresas. Antes dele receber, né? Antes dele receber, gera distorções, porque o preço médio é sempre um preço diferente daquele efetivamente praticado. Então, as grandes polêmicas hoje existentes no ICMS, na prática, é em relação à substituição tributária. É o grande vilão dessa forma de ver, essa simplificação que tanto o governo federal quanto o governo dos estados sucumbiram. Eles, para antecipar a receita, eles fazem uso da substituição tributária e para o ICMS isso virou um pesadelo. É um pesadelo para o ICMS, é também para o PIS/COFINS. São 2 tributos que fazem um empresário sofrer muito com a substituição tributária. Você tocou no outro tributo que o governo pretende mexer, o PIS/COFINS. Essa é uma mexida boa e é mais fácil de realizar, porque esse é o imposto federal, depende um pouco só da vontade política do governo. Né? Muito bem, eu acho que eu concordo plenamente, ele depende da vontade do governo, já tem um aceno do ministro da Fazenda, atual ministro da Fazenda, Guido Mantega, de unificar o PIS e COFINS com o uso de novo da substituição tributária. Então ele vai fazer empurrar o empresário, o pequeno empresário, para o simples, para o super simples, e quer acabar com o sistema cumulativo, deixando só o sistema não cumulativo. Isso aparentemente é bom, porque trair aquele canto da sereia que todos dizem, olha, quando você vai ter mais possibilidade de tirar os insumos, só que isto é somente possível para as grandes empresas. As médias empresas, as pequenas empresas vão ficar sujeitas ao super simples. Isto, por outro lado, é ruim, porque essas empresas vão estar sofrendo de novo o fenômeno da substituição tributária. Vai antecipar a receita, então para o governo é muito bom, é o mesmo que ele fez com a desoneração da folha, ele antecipa a receita, para ele arrecadar fica bom, mas para o empresário tirar, vamos dizer, encargo fiscal, tirar justamente o que ele poderia tirar, que são os insumos, fica ruim. E, por outro lado, ele é cobrado antecipadamente na cadeia, o substituído não tem alternativa, e o substituto, que é a indústria, a ponta, acaba pagando por toda a cadeia, de novo, com o impacto de caixa. Eu li 1 ou 2 análises dizendo que
essa forma pode levar ao aumento do imposto para alguns setores? Sem dúvida. Muito bem. É esse o ponto que nós estamos criticando, porque ele tem um efeito inflacionário imediato. Ele aumenta o preço do produto no dia seguinte da implantação. Ademais, ele tem um efeito regressivo, né? Consequentemente, ele aumenta o preço e quem vai pagar mais caro é o consumidor. Então, aquele chamado imposto invisível, que onera os mais pobres, vai piorar. Então, é até um contrassenso. A quem interessa esta política? Um governo socialista, ele está prejudicando quem ele diz proteger, que é aquele menos favorecido. Porque com essa política regressiva, essa política da sucessão tributária, ele gera inflação, ele gera aumento de preço e o contribuinte que suporta esta carga é aquele que não tem condições de suportar. Professor Zilberto, aí nós vamos para o outro lado, né? Há problemas na política fiscal, vamos traduzir rapidamente, nos gastos do governo. Problemas sérios, o governo nesse ano não vai nem cumprir a meta de superávit primário. É isso que é visto como uma necessidade para equilibrar, que até o Banco Central possa trabalhar, se possa trabalhar com previsão de inflação ou com a perspectiva de inflação menor. Mas eu tenho lido e visto e análise de que a situação é muito dramática. Então, alguns analistas, olhando as despesas obrigatórias do governo, as despesas que estão crescendo e são incortáveis, e a situação, alguns consideram, mesmo que se opte por alguns cortes de despesas selecionados sem provocar nenhuma crise, haverá necessidade, no primeiro instante, na verdade, de um aumento também de impostos. O senhor acha que esse pode ser, realmente a interpretação correta? Eu considero absolutamente correta essa interpretação e digo mais. Um pouco disto que está sendo dito, um pouco desse aceno, olha, vamos unificar o PIS/COFINS, vamos fazer uma reforma pontual na cadeia de impostos, tem por trás um ambiente maquiavélico de dizer, olha, eu vou acenar com uma redução de impostos que na prática será aumento, porque eu preciso desse aumento, porque eu administro mal. A má gestão é a grande responsável pelo problema central que todos vivenciamos. Só que, para eu não reconhecer a má gestão, eu aponto com índices de crescimento, de emprego, e vou diversificando a retórica para justamente dizer, olha, eu não quero mudar a política atual, eu não quero cortar gastos, então, com a redução da atividade econômica, eu vou aumentar impostos. Eu não tenho saída, eu tenho que aumentar impostos. Qualquer um que ganhasse a eleição teria que enfrentar isso. A partir de hoje, o governo atual, e a partir de janeiro, se fosse alterado, teria que ser pensado, eu tenho que pagar uma conta maior e eu não tenho recursos. Como eu faço? Eu não tenho mais distribuição de lucro de estatal porque elas estão à míngua. Eu não posso lançar títulos porque há uma falta de credibilidade externa. O que eu posso fazer? Eu posso aumentar impostos. Mas aumentar o imposto, criar um novo imposto seria muito impopular. É mais fácil eu mudar aqueles que eu já tenho e fazendo um cálculo sobre a necessidade de receita, se eu tirar capacidade de dedução, se eu implementar instrumentos práticos de simplificação que gerem um aumento de receita efetivo, eu consigo atender a minha necessidade de caixa sem cortar gastos, o que é terrível para o contribuinte. Mas também havia os zunzuns e eles continuam sobre possibilidades, por exemplo, da volta da CID para a gasolina, para os combustíveis e até algumas ideias que andaram circulando lá no início do governo Dilma, da volta da CPMF com outro nome.
essa possibilidade existe também, quer dizer, retornar isso, ou isso politicamente é totalmente inviável depois do debate eleitoral? Olha, eu vejo que a volta da CID para combustíveis é uma possibilidade. Eu vejo que isso pode acontecer mesmo, porque foi diminuída a CID para segurar o preço do combustível, então vai ter que aumentar em algum momento. O governo precisa dessa receita, mas tem impacto inflacionário de novo, vai aumentar o preço da gasolina. Agora, criar a CPMF não tem nenhum ambiente político. A gente não pode esquecer que esse novo Congresso é um Congresso terrivelmente hostil a qualquer mudança, não porque ele seja de oposição, mas pela composição. Para conseguir maioria, o governo vai ter que ter um ajuste político bastante delicado, que ele não vai encontrar facilmente. Então, ele não tem um ambiente para criar novos impostos que dependam do Congresso Nacional. Professor Zilberti, para encerrar essa nossa entrevista, tem o outro lado da questão. O governo fez várias renúncias fiscais, várias concessões, algumas com certo sentido, digamos, de políticas sociais, mas algumas de políticas determinadas. Não seria uma saída mexer nessas renúncias fiscais, ou seja, acabar com algumas concessões que ele fez, quer dizer, mantendo os impostos como estão e tirando benefício de alguns setores que ganharam o benefício e não responderam bem, digamos, trazendo mais crescimento para a economia? O governo teria que rever essas renúncias, até porque essas renúncias geraram um impacto distorsivo no sistema tributário. Geraram impacto também na distribuição de receitas para os estados e municípios. O governo deu, como a gente chama, de esmola com o chapéu alheio. Ele desceu a alíquota, ou baixou a alíquota do PIS e COFINS, que é um tributo que vai para uma destinação específica, baixou o IPI, que vai para uma destinação específica, e essas receitas seriam distribuídas entre estados e municípios dentro da ordem constitucional. Quando você vê isto de um modo absolutamente sistêmico, o que você observa é que houve uma distorção no sistema, o sistema ficou manco e ele vai ter que rever isso. E para rever isso ele vai ter que desagradar aqueles amigos do rei que ele quis agradar no final desse primeiro mandato. Professor Zilberti, muito obrigado pela entrevista. Espero contar com o senhor aqui neste programa outras vezes. O Na Real está encerrado e voltamos na próxima semana. Muito obrigado.